Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Quinta-feira e saiu os dados do PIB e um sinal amarelo tem que ser ligado. Aliás, já até na verdade era meio que esperado, né? Porque o PIB veio aí quase que estagnado, aí sem crescimento quase algum. E o Banco Central deve estar em festa, porque conseguiu aí finalmente aí chegar no seu objetivo, que era estagnar a economia brasileira aí. Então hoje a gente vai falar aí um pouco do PIB, do que aconteceu, quais são os motivos aí desse PIB fraco que a gente teve, e vamos explicar aí setor por setor aí o que está acontecendo com a economia brasileira. Então o tema desse vídeo de hoje vai ser o PIB. Bem, gente, antes de tudo eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal para vocês não perderem nenhum conteúdo, sempre de terça a sexta-feira, 2 horas da tarde, conteúdo novo, falando de economia brasileira, economia internacional, temas especiais de economia, tudo para você ficar sempre bem informado e não perder aquela sua discussão com seu tio do Zap. E eu também peço aí para todo mundo que puder virar membro do meu canal por R$ 11,90 por mês, para por favor fazer aí para me ajudar, porque esse canal existe para manter vocês bem informados, só que esse canal aí também precisa de ajuda e ajuda financeira, e todo mundo que virar membro do canal ganha conteúdo exclusivo, como grupo de WhatsApp, ganha também lives minhas mensais aí exclusivas para membros, também você tem aulas minhas gravadas que também são exclusivas aí para os membros aí, e também grupo de estudos que a gente deve começar em breve. Então tudo isso aí por R$ 11,90 por mês, e a gente também tem um pacote para quem quiser fazer aulas de economia com um pouco mais aí de um pouco mais aprofundadas, né? Porque são aulas em nível de graduação, que é o pacote Economia para Estudantes, né? Então, se você quer entender um pouco mais de modelos macroeconômicos e tudo mais, também tem esse pacote aí que a gente já está gravando, inclusive a próxima aula aí para disponibilizar para vocês aí esse pacote. Mas vamos lá que a gente tem que falar do PIB, né? Porque o PIB realmente aí nos faz ligar um sinal amarelo aí, porque parece que a gente conseguiu aí, né, o Banco Central conseguiu finalmente estagnar a economia brasileira, porque com essa taxa Selic a 15%, aí uma hora ele ia conseguir fazer isso aí, e a gente está desacelerando aí desde o segundo semestre, então o segundo semestre já teve desaceleração, a gente já teve agora também então uma forte desaceleração, e a gente teve então que finalmente conseguiu chegar a isso, né? O PIB, se a gente for pegar em termos gerais, ele cresceu só 0,1% em relação ao trimestre anterior, né? E a gente chega aqui a alguns dados aí interessantes, importantes aí para a gente falar, porque a gente tem então que, se comparado ao mesmo período do ano anterior, o PIB subiu 1,8%, e a gente está aí então com o resultado do PIB, né, se a gente fica, os 4 últimos trimestres, a gente chega em 2,7%, então é o PIB que a gente tem, então, nesse momento aí, faltando aí o último trimestre, que a gente só vai conhecer no ano que vem e tal, então a gente deve ter um PIB que vai fechar aí na casa dos 2 e alguma coisa por cento aí, nesse ano aí. A mediana do PIB estava esperando um PIB um pouco maior aí, né? Mas a gente já estava imaginando aí que seria um crescimento bem fraco esse ano. E o pior de tudo é que o setor de serviços acabou puxando muito para baixo esse PIB, né? Então vamos começar a analisar os gráficos aqui para a gente ver o que aconteceu com o PIB aí nesse momento, né? Então a gente tem esse primeiro gráfico aí que está mostrando o PIB pela ótica da demanda, ou seja, pelo como que foi consumido os recursos da economia, né? Então a gente tem que o consumo das famílias ele cresceu muito pouco, só 0,1%. O governo aí teve um volume de gastos mais significativos aí que ajudou a segurar o PIB e cresceu 1,3%. O nível de investimento aí foi de 0,9%, ou seja, as empresas aumentaram aí em 0,9% seus investimentos. A gente aumentou as exportações em 3,3% e as importações também cresceram em 0,3%. Então a gente vê que mesmo com o governo tentando aquecer um pouco mais a economia, acelerando seus gastos, mesmo com as empresas aumentando também seu nível de investimento, né? A gente estava imaginando que não seria um nível de investimento tão alto, até por causa de uma Selic tão elevada. A gente vê que o grande problema foi realmente o consumo das famílias. As famílias consumiram muito pouco, então você teve uma alta só de 0,1% aí nesse terceiro trimestre. É normal que as famílias consumam menos aí nesse terceiro trimestre, sempre um componente sazonal, que elas costumam consumir bastante aí no primeiro semestre do ano e guardam recursos para o último trimestre do ano, né, que vai ser o quarto trimestre.
talvez aí com questão de Natal, Black Friday e tudo mais, a gente veja um aumento considerável do consumo das famílias, só que mesmo assim esse 0,1 é muito baixo. A gente tem então que as famílias pouco consumiram e a gente sabe aí justamente o ponto que é o seguinte, que o consumo das famílias, né, então a renda é o que estava fazendo com que a economia aí se segurasse um pouco mais, porque a Selic tão elevada faz com que naturalmente você tenha então uma queda, né, principalmente do nível de investimento. Se a gente teve com 15% de Selic, investimento 0,9, imagina se não tivesse uma Selic a 15%, né? Então, mas mesmo assim a gente estava se segurando muito no consumo das famílias. Famílias com mais renda, a gente vê que o desemprego está baixo, a renda média está aumentando, o brasileiro está tendo aí mais fôlego aí para conseguir consumir, mas parece que ele não está muito seguro do futuro, então também tem esse nível de certeza. Esse nível de incerteza faz com que as famílias acabem consumindo menos, e mesmo com o aumento da renda, a gente vê então que as famílias pouco consumindo agora nesse momento, então bem preocupante aí essa situação. A gente vê pela ótica da produção, que aí a gente vai ver nesse outro gráfico aqui como que foi aí a evolução dos três setores na economia. Então a gente tem que a agropecuária subiu um pouquinho ainda, 0,4%, mesmo com uma esperada uma queda. A indústria, mesmo também esperando uma queda um pouco maior, teve uma alta de 0,8% nesse trimestre. E com isso aí o setor de serviços aí que foi o que decepcionou, com uma alta só de 0,1%. Então o que a gente consegue observar aqui é que realmente foi no gasto das famílias aí, e as famílias não consumindo muito no setor de serviços, é que você teve essa desaceleração no PIB. Então essa desaceleração do PIB, ela é muito, mas muito resultado aí de um problema aí de incerteza mesmo, né? Que mesmo com uma renda mais elevada, por causa de pessimismo econômico mesmo aí que teve no terceiro trimestre aí, porque você teve muita coisa, né? Você teve tarifaço, você teve essa Selic tão elevada aí, então você tinha um grande nível de incerteza aí nesse terceiro trimestre. As famílias provavelmente seguraram um pouco seu consumo, mesmo com uma renda mais elevada. A gente vê aí que as famílias seguraram um pouco seu consumo. Isso aí reflete muito na questão aí do setor de serviços, que cresceu só 0,1%, né? Então a gente vê que os dois setores mais dinâmicos da economia, que é justamente o setor de serviços aqui no Brasil e o consumo das famílias, que são os principais responsáveis geralmente por aumentos no PIB, esses setores foram que acabaram atrapalhando realmente de fato aí o que aconteceu aí na economia nesse terceiro trimestre. Uma economia que acaba ficando um pouco mais aí estagnada justamente porque as famílias não quiseram consumir. Então, você vê aí um reflexo muito grande disso aí, com crescimento só de 0,1% no setor de serviços e também no consumo das famílias. E a indústria, que surpreende, né, que você teve aumento de investimentos em 0,9% e a indústria crescendo 0,8%, mesmo com uma Selic tão elevada. Então, grande problema aí, mesmo com a Selic tão elevada, foi a questão da renda, que não sendo gasta, né? Então a gente teve formação de renda sim, massa salarial está em níveis recordes históricos, a gente tem então a renda a renda média do trabalho também subindo nesse terceiro trimestre, desemprego cada vez mais em baixa, mas isso daí não está se refletindo aí no consumo que as famílias deveriam ter. Então, basicamente a gente vê aí que as famílias acabando poupando mais aí e não gastando por algumas incertezas que elas podem ter, ou talvez aí inclusive até pela questão aí do quarto trimestre, fez com que o PIB aí ficasse tão estagnado aí nesse momento. Então, para a gente fazer um resumo do que aconteceu aí na economia desse terceiro trimestre, a gente vê então que o PIB só cresceu 0,1%, o que significa um estado de estagnação da economia aí nesse terceiro trimestre. E surpreende muito que essa estagnação vem dos lados mais dinâmicos da economia, porque o consumo das famílias também ficou estagnado, com crescimento só de 0,1%, e o setor de serviços ficou estagnado também, com crescimento só de 0,1%, mesmo com algumas altas que chamam a atenção, como a alta de gasto do governo, a alta do nível de investimentos e a alta no setor industrial. Então, você teve então que mesmo com a Selic tão elevada, esses setores conseguiram crescer, mas
você tem então que as famílias acabaram, né? Foi a questão aí do gasto das famílias aí, mesmo com renda elas não quiseram gastar, isso acabou atrapalhando aí o PIB. A gente está então num período agora de estagnação. Finalmente o Banco Central conseguiu, né, estagnar a economia depois de tanto tentar com o Selic a 15%. E vamos ver qual que vai ser o resultado aí desse último trimestre aí, porque não deve ter uma estagnação tão forte aí do gasto das famílias aí que nem a gente observou, mas é para ligar um sinal amarelo aí e já mostrar aí que o Banco Central deve urgentemente começar a reduzir essa taxa de juros aí nos próximas reuniões. Tá certo, gente? Se você gostou desse vídeo, então por favor dá um like aí. Se você esperou até agora para saber se gostava do canal para se inscrever, por favor se inscreve. Se você acha que deve comentar alguma coisa aí no meu vídeo, por favor, aí comente. Se você puder virar membro do meu canal aí por R$11,90 por mês, eu agradeço muito. Então, a gente volta amanhã com algum tema aí antes da gente sextar, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.